Queridos, boa noite. Sejam bem-vindos. Hoje, mais um domingo, né, sem a presença do pastor Ricardo, sem a presença da pastora Suelena, mas quarta-feira eles estão de volta. Graças a Deus está tudo em paz com a viagem, né, eles estão descansando e eles deixam um abraço para a igreja. Então, mais uma vez eu quero dizer que é uma responsabilidade muito grande de estarmos aqui para compartilhar da palavra de Deus com você. Amém? Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139. A partir do verso 13. Olha, domingo passado eu estava com a Bíblia que a letra era bem pequenininha. E, queridos, quando você pede algo a Deus, Ele te dá, né? E eu, Jesus, como eu queria uma Bíblia de letra gigante, eu ganhei uma Bíblia, ó, queridos. Onde eu estou colocando, ó, eu estou vendo tudo daqui, ó. Deus é fiel, não é? Glória a Deus. Salmo 139, a partir do verso 13, do 13 ao 16, nós vamos ler. Você pode ler na sua versão, se você não trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar aí na tela. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graça te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Senhor, mais uma vez eu quero colocar minha vida diante do Senhor. Eu te peço, Senhor, que o Senhor traga clareza aos nossos ouvidos. Pai, que o Senhor ministre ao meu coração aquilo que tu quer ministrar para a tua igreja, Senhor. E nessa hora também eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor repreenda todo o espírito de distração, todo espírito de sono, Pai. Tudo aquilo que vem roubar a atenção para que nós recebamos do Senhor a tua palavra. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, ninguém aqui pode alcançar um bom desempenho e viver o máximo do seu potencial se não for capaz de enxergar o tesouro que há dentro de você. É necessário que se faça um levantamento pessoal dos dons, dos talentos que Deus colocou dentro de nós. Há alguns anos atrás, uma faixa de 40 anos atrás mais ou menos, a estátua de Buda dourado foi descoberta na cidade de Bangkok, na Tailândia. E durante esses 40 anos, a grande e horrenda escultura de concreto permaneceu no centro daquela cidade ao Deus dará. E os turistas chegavam diante daquela estátua, tiravam suas fotos, mas eles depositavam as latinhas de refrigerante, né, lixo, e aquela estátua ela se tornou um depósito de lixo ali naquele lugar. Mas um belo dia, um monge budista resolveu levar aquela estátua para o seu templo. E quando ele estava carregando aquela estátua, aconteceu uma rachadura no concreto daquela estátua. E ele achou estranho. E ele chamou alguns ajudantes. E quando eles começaram a quebrar aquele concreto, eles descobriram que embaixo daquele concreto havia a maior estátua de ouro do mundo, com 2 metros e 44 centímetros de altura. O suficiente para deixar qualquer ourives ou qualquer um da gente lambendo, como diz o Matuto, né, lambendo os beiços, né? Agora, o interessante, queridos, é que por muitos anos aquela montanha de ouro estava ali naquele lugar sem que ninguém soubesse. Pelo contrário, ninguém dava atenção àquela estátua. Eles faziam daquela estátua um depósito de lixo.
E ninguém tinha a menor noção do valioso conteúdo que aquela camada de concreto envolvia. O que é que eu quero trazer para nós com essa história? É que muitos de nós somos parecidos com aquela estátua. Nós não reconhecemos ou não sabemos o nosso verdadeiro valor. Nós muitas vezes não sabemos e não damos importância daquilo que Deus colocou em nós. E eu quero, nessa noite, dizer algo para você, que você tem algo valioso, que é incalculável. Você vai saber o que é. Então, quando o rei Davi escreveu esse salmo, ele estava fazendo um inventário da sua própria vida. Fazendo um levantamento de como Deus tinha criado ele, como tinha formado ele no ventre da sua mãe, olhando para as qualidades que Deus tinha colocado dentro dele, olhando para os talentos que Deus tinha colocado dentro dele. Então, queridos, eu quero desafiar você a fazer um inventário pessoal da sua vida. Você pega um papel na sua casa, ore a Deus e pergunte a Ele as suas qualidades. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você acredita em você? Você acredita nos sonhos que Deus tem para você? Você acredita nos propósitos que Deus tem para você? Eu não sei como você chegou hoje aqui nesse lugar, mas eu quero dizer para você que você não desista dos sonhos, dos planos, dos propósitos que Deus colocou na sua vida. Você fica... Davi, queridos, ele ficou maravilhado quando ele entendeu isso e ele escreveu esse próprio salmo. Você tem ficado maravilhado com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Você tem ficado maravilhado com aquilo que Deus tem feito na vida dos seus filhos? Mais uma vez eu quero dizer para você, e Deus está dizendo para você, não desista. Não desista. Vira aí para o seu irmão e diga, não desista. Diga, ei, Deus não desistiu de você, diga. E se você leu já a palavra, e eu quero que você já leu e você conhece essa história que eu vou narrar aqui agora, queridos. A história do rei Saul. E eu queria que você viesse comigo agora e voltasse a 3.500 anos atrás na história. E veja o que aconteceu com a vida desse homem. O rei Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Então a narração é o seguinte: estamos em Israel. Uma guerra está se travando entre o povo israelita e o povo filisteu. Estamos no meio do campo de batalha. Você vê aqueles homens? Você está vendo aquela carruagem? Aqueles dois homens? Quem? Quem são esses homens? O rei Saul, o rei de Israel e seu escudeiro. Não, mas espere, o que é que está acontecendo com eles? O que é que está acontecendo? Espere, o que é que eles estão fazendo? Meu Deus! Parece que está acontecendo algo. O que é que está acontecendo? Ele está se jogando sobre a sua própria espada. O quê? Ele está se jogando sobre a sua própria espada. E quando ele se joga sobre a espada dele, queridos, aquele moço que estava com ele estava observando aquela cena. E da mesma forma ele se jogou sobre a espada dele. E esse quadro, queridos, que eu acabei de narrar, é um dos quadros mais tristes da história do povo de Israel. É um quadro de um suicídio. Diante de uma ameaça de se tornar prisioneiro, diante de uma ameaça de uma derrota, o rei Saul tirou a sua própria vida. O exército do rei Saul foi perseguido e os inimigos dominaram toda aquela região.
A pergunta é: desistir é a melhor saída? Fala-se da Legião Francesa, um exército que ganhou várias batalhas, homens valentes, e eles, quando eles iam para a batalha, vem cá, pastor Roberto, vem cá para a gente fazer uma encenação aqui. Vamos dizer que nós somos aquele batalhão, vamos aqui. Eu estou aqui na frente, e aí o comandante dizia: olha, se eu vacilo, empurra-me, empurra. E nós, vem comigo. Nós continuávamos marchando. Aí, quando eles viam os seus inimigos, que eram mais fortes do que eles paravam e empurravam. Isso mesmo. E chegava ao ponto, queridos, deles disserem assim: olha, se eu cair, levanta-me. Se eu cair, levanta-me. E se eu retroceder, mata-me. Meu irmão, o que nós podemos tirar de lição disso? Se o seu irmão cair, levante ele. Se o seu irmão pisar na bola, levante ele. Agora não permita que ele retroceda. Nem você retroceda. Seja como aqueles homens: se eu retroceder, mata-me. Porque você tem abandonado os soldados feridos. Porque você tem permitido que aqueles homens, aquelas mulheres que Deus tem colocado na sua vida para você cuidar, você tem desistido deles. Se eu desistir, se eu vacilo, empurra-me. Se eu desistir, se eu vacilar, se eu retroceder, mata-me. Você é capaz, queridos, de dar a sua vida por aqueles soldados feridos, pelas ovelhas perdidas da casa de Israel? Alguns podem até desistir porque não entende o propósito e muitas vezes está cansado por causa da batalha. Também desiste por causa da vergonha, por aquilo que está passando. E por causa de um sentimento de não aceitar passar por uma perda. Você lembra que Jesus disse: filho, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Eu venci. Qual é a batalha que você está enfrentando? Qual é a luta que você está enfrentando? Qual é a provação que você está enfrentando? Tenha bom ânimo. Eu venci. Conta-se também uma história de um homem. Interessante que ontem eu estava assistindo aquela TV History, e o cara, o nome da série era Perdido na África. E ele estava falando justamente de David Livingstone. E eu achei interessante, porque eu ia falar alguma coisa dele. E aquele cara falou, digo, eita, glória a Deus, porque Deus está confirmando. Certa vez, uma agência missionária africana escreveu para David Livingstone, perguntando: você encontrou boas estradas para o lugar onde está? Em caso afirmativo, enviaremos outros missionários para estarem ao seu lado. Livingstone respondeu: se vocês tiverem homens que só virão se houver uma boa estrada, então eu não os quero. Queridos, quando nós servimos a Deus, quando as coisas estão tudo bem, tudo maravilha, o nosso salário está na conta, é muito bom, né? Você não tem estrada para abrir, você não tem poço para cavar, você não tem com o que se preocupar,
E Livingstone disse, olha, se vocês mandarem homens que só querem vir, se houver uma boa estrada, nem manda, eu não quero eles não. E David Livingstone foi em 1855. Ele foi o primeiro homem que atravessou a África de leste a oeste. Imagina o que esse homem enfrentou pela frente. Os desafios que ele enfrentou para conseguir chegar no objetivo que ele precisava chegar. Quais são os obstáculos que têm impedido de você avançar? Não importa o que está acontecendo com você, eu quero dizer para você, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista de lutar. Não desista de adorar. Tem até uma música, né, que fala disso, né? Eu acho que é Ludmilla Feber. Por que você desiste tão fácil se Deus não desistiu de você? Se Deus não desiste de você? Meu irmão, minha irmã, Deus tem um plano para a sua vida, tem um plano para a minha vida, tem um plano para as nossas vidas. Em meio a todo este caos que nós estamos vivendo, Deus não desistiu de você, Ele não vai desistir de você. Queira você ou não, Ele não vai desistir. Então, essa tarde eu quero encorajar você a fazer um levantamento, um inventário pessoal da sua própria vida. Relacione suas qualidades, seus talentos, aquilo que Deus colocou em você. Peça para Deus te mostrar as qualidades, as suas qualidades, os aspectos positivos da sua personalidade. Peça a Deus para te mostrar os talentos, os dons que você possui, aquilo que Ele conferiu a você diante dos outros, de valor diante de outras pessoas. Coisas que você faz bem. Peça a Deus para mostrar as oportunidades que Ele está te dando. Os dons que você possui. Mas o que é que você tem feito com esses dons? O que é que você tem feito com os seus talentos? Deus usará o que você tem nas mãos, a fim de realizar o que Ele colocou no seu coração. Vou repetir, Deus usará o que você tem nas mãos, a fim de realizar o que você colocou no seu coração. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem em casa? Você lembra da viúva e do azeite? Aquela mulher estava enfrentando uma luta terrível, porque os mercadores iriam pegar os filhos dela para levar como escravo. E ela, desesperada, ela correu para de encontro ao profeta, e o profeta disse, o que é que você tem em casa? Ela disse, eu não tenho nada. Ele disse, você tem certeza que você não tem nada? Ela disse, não, eu tenho um pouco de azeite. E ele disse, junte todas as vasilhas, peça aos vizinhos e encha as vasilhas. Sabe uma lição que eu já aprendi há muito tempo quando eu vi essa história, queridos? Nós precisamos nos relacionar bem com os nossos vizinhos. Você mora num prédio, você se relaciona bem com o seu vizinho? Você convida o seu vizinho para ir para a célula? Você mora numa casa e porque você mora numa casa, você bota o som bem alto, diz, eu quero ver se esse cabra não vai escutar a palavra de Deus agora. Você se relaciona bem com seus vizinhos? Meu irmão, se aquela mulher não tivesse um bom relacionamento com sua vizinhança, ela não teria conseguido aquele tanto de panelas e vasilhas. Mas ela se relacionava tão bem que ela disse, olha, menino, olha onde tiver gente, peça panela aí para a gente encher. E se talvez tivesse panela, até hoje teria o azeite que estava derramando. Você tem se relacionado bem com o seu vizinho? Você tem se relacionado bem com o seu próximo?
Nós estamos aqui para cumprir os propósitos de Deus. E Ele promete repetidamente que estará conosco. Quando o seguimos rumo ao nosso destino e uma vida de sucesso. Deus quer que você tenha uma vida de sucesso. Agora, sabe qual é o problema? Que muitas vezes nós não cremos em nós mesmos. Muitas vezes nós não conhecemos o que está em nós. Aqueles discípulos, quando Jesus vinha andando sobre as águas, eles ficaram logo com medo e acharam que era um fantasma. E Jesus disse: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Vire para o seu irmão e diga: tenha bom ânimo, sou eu, não temas. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, queridos. E em nossas vidas, Deus chama os seus filhos para assumirem seu chamado aonde Ele os colocar. Se Deus te chamou para você ir para a África, Ele vai suprir suas necessidades. Se Deus te colocou o desafio de você multiplicar a sua célula 1000 vezes, Ele vai te dar a capacidade de você multiplicar. Se Deus te deu a capacidade de você discipular 5, 10, 20 pessoas, Deus vai te dar a capacidade para você discipular. Porque é Ele que está com você. Foi Ele que te chamou. E onde Ele colocar você, Ele vai suprir suas necessidades. Mesmo você fugindo da presença de Deus, mesmo que você desista de Deus, Ele não vai desistir de você. Mesmo que você se esconder no mais profundo do abismo, ali Ele está. Se você for no mais alto dos céus, ali Ele está. Se você for para a direita, Ele está. Se você for para a esquerda, Ele está, queridos. Você não tem como se esconder de Deus. Você não tem como fugir de Deus. Porque Ele não vai desistir de você. Deus não desistiu de Jonas, mesmo desobedecendo o seu chamado. Deus não desistiu de Moisés, mesmo quando Moisés ficou dando desculpas para não cumprir o chamado de Deus. Deus não desistiu de Saulo quando perseguia a igreja de Jesus. Deus não desistiu de Elias, quando Elias, se sentindo sozinho, pediu para morrer. Você tem pedido para morrer? Eu não tenho, não. Eu digo: Senhor, só me leve depois que eu ver meus netos. Tudo aquilo, eu digo bem assim, ó, bem forte. Todas as promessas que o Senhor tiver para mim, depois que elas se cumprir, aí se o Senhor quiser ainda me levar, o Senhor me leva. Ou se não, deixa para eu cumprir mais um pouquinho. Meu irmão, Deus não desistiu de Davi. Quando ele adulterou com Betseba. Deus não desistiu de Pedro quando ele negou Jesus 3 vezes. Deus não desistiu de Judas. Jesus sabia que Judas ia traí-lo, mas mesmo assim ele pegou Judas, disse: vem para cá, meu filho, senta aqui no lugar de honra. Judas sentou do lado de Jesus na última ceia. Deus não vai desistir de você. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de pastor Roberto quando disseram que ele era louco, quando ele não tinha mais jeito para nada. Deus não desistiu dele. Cadê Marcelo? Está aqui, Marcelo, de guia? Marcelo vivia nas ruas. Deus não desistiu dele. Deus tem um plano para a vida dele. Deus tem um plano para a sua vida, meu irmão. Por que você desiste dele tão facilmente? Por que você desiste das pessoas que Ele coloca do seu lado tão facilmente? Só porque ela deu uma pisada na bola? Deus conta comigo e conta com você. Ele conta com homens. Ele conta com a gente. Outro exemplo de que Ele conta com homens é o profeta Eliseu. No hebraico,
Eliseu quer dizer Deus é salvação, ou Deus sua salvação. A vida de Eliseu foi levar salvação a toda a nação de Israel e toda a circunvizinhança. O chamado de Eliseu, queridos, sua vocação profética, as marcas que ele deixou no mundo, é um exemplo para todos nós. Você tem falado de Jesus na sua escola? Você tem falado de Jesus no seu trabalho? E olha que Eliseu era um jovem solteiro e o pai dele era um fazendeiro muito rico. Mas ele entendeu o chamado. Ele entendeu o propósito para o qual Deus o chamava. Então, queridos, Deus nos ama e tem um plano maravilhoso para a nossa vida. Qual é o plano de Deus para nós? Salvar vidas. Ganhar vidas. Eu creio que a maioria aqui já viu a escada do sucesso. O que é a escada do sucesso? É você ganhar uma pessoa, você consolidar, você edificar, você treinar, aí você envia ela para ganhar outras pessoas. Discípulo fazendo discípulo. Semelhante gerando semelhantes. Então, por que você desiste daqueles que Deus tem colocado na sua vida? Esse é um plano empolgante, queridos. É fascinante. O propósito de Deus é com vidas. E Salomão, lá em Provérbios 11:30, ele diz: quem ganha almas é sábio. Agora, voltando para a história daquela estátua. Se aquela estátua, queridos, debaixo daquela armação de concreto, tinha a maior estátua de ouro do mundo, imagine o que tem dentro de você. Tem algo dentro de você, queridos, que é incalculável. Não há valor. É maior do que todas as coisas. A humanidade, os teólogos, os profetas, os cientistas, não têm nem dimensão do tamanho do que tem dentro de você. Sabe o que tem dentro de você? Não é uma estátua de ouro, é o Espírito Santo! Ele está dentro de você, queridos. Você não é uma estátua de ouro. Você é a casa favorita do papai. Ele te marcou para fazer morada dentro de você, queridos. O sangue de Jesus foi para que a gente recebesse o Espírito Santo dentro de nós. Quando nós falamos aqui na ceia, quando Jesus passa o sangue nos umbrais das portas, foi para que Deus entrasse dentro da casa daquele povo e estivessem ali presente, para que quando o anjo da morte viesse, ele não entrasse, porque Deus estava ali. Deus está dentro de você. Então, por que Deus não desiste de nós? Porque Ele tem o verdadeiro amor de Pai. Deus é um Deus amoroso. Pode, por acaso, o verdadeiro Pai esquecer-se do seu filho? Deus é nosso Pai celestial. Ele não vai esquecer nem de mim, nem de você. Então, como pode Ele esquecer de você, se Ele mesmo criou você, a sua imagem e semelhança? Sabe qual é a maior prova de amor que Deus tem por mim e por você? É que Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. João 3,16. A maior prova de amor. E muitas vezes nós dizemos: eu não sei se Deus me ama, porque eu não consigo passar na universidade, eu não consigo um emprego,
eu estou passando dificuldade, eu estou com meu casamento desmantelado. Deus não me ama. Deus lhe ama sim, porque Ele deu o seu filho, seu único filho, para morrer por você. Você seria capaz de dar o seu filho para morrer por nós? Se chegasse um monte de bandido aqui e dissesse, olha, você vai me dar o seu filho, ou senão eu mato essas pessoas tudinho. Você era capaz de dar o seu filho? Jesus veio para nos dar vida. Deus deu Ele para morrer por nós. Morrer pelos meus pecados, morrer pelos seus pecados. Então, por que Deus não desiste de nós? Porque os seus propósitos são eternos e imutáveis. Deus não tem fim e Ele não muda. Outro ponto é que Ele procura seres imperfeitos para realizar planos perfeitos. Se Deus não desistiu de Jonas, de Pedro, de Davi, de Saulo, Ele também não vai desistir de você. Mas você se acha imperfeito? Você se acha incapaz? Seja bem-vindo ao clube de Jesus. Porque, queridos, não é se você é eloquente, não é se você tem PhD, não é se você tem doutorado, não é se você tem o melhor salário, não é se você é missionário, não. Ele nos pega como coisas imperfeitas para confundir as perfeitas. Se você olhar para trás, quem era você há 10, 15 anos atrás? Como diz a palavra, um vermezinho de Jacó. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Noé teve 120 anos de experiência em pregação, mas não teve nenhum convertido. Moisés gaguejava muito, perdia a paciência. Eita, perdi a paciência, não. Não fala em perder paciência, não, Jesus. Ele perdia a paciência por coisas pequenas. Pedro tinha um temperamento forte. Ninguém aqui tem, né? Negou Jesus 3 vezes. A pergunta é, por que você não acredita em você? Por que você desiste de você mesmo, das pessoas que estão ao seu lado? E você fica como aqueles ossos secos. E Deus precisa dizer, profeta, profetiza sobre o vale de ossos secos para que eles vivam. Não desista, queridos. Não desista. Deus não desistiu de você. Ele é um pai que acredita em mim, é um pai que acredita em você. O segredo é continuar. Nunca entregar ao desprezo e ao desânimo. Você está desanimado? Não se entregue. Não desista. Olha, quando Deus pediu Isaac a Abraão, Abraão ficou com o coração tão, eu acho que tão machucado. E Deus disse, Abraão, sacrifique seu filho. Deus pegou aquele menino, pegou os seus servos, pegou a lenha, saiu com aqueles homens naquela caminhada. E Isaac diz, pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Abraão olha para ele e diz, filho, o cordeiro Deus proverá.
Ah, queridos, quando aquela mulher do fluxo de sangue estava enfrentando aquela multidão apertava Jesus com seus discípulos, e ela se humilhou, se arrastou, disse: olha, se eu tocar pelo menos na veste de Jesus, eu vou ser curada. E ela chega diante de Jesus, toca nas suas vestes, e Jesus para e diz: quem me tocou? Aí Pedro diz: mestre, tu ficou... Se a multidão nos aperta, e o Senhor ainda pergunta quem não me tocou. Ele disse: foi um toque especial. Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Queridos, Deus não vai desistir de você. Se você se humilhar e for até Ele, se você quebrar o seu orgulho, se você matar o seu eu, Ele vem ao teu favor e Ele faz aquilo que você não pode fazer, meu irmão. Deus ainda não terminou com você. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquilo que vem em vós, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus. E Jesus diz ao nosso respeito em João: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Você tem pedido ao seu patrão? Você tem pedido a pastor? Você tem pedido a discipulador? Ou você tem livre acesso ao Pai? Através de Jesus, queridos, através do Espírito Santo, nós temos livre acesso ao Pai. Então peça a Ele. O cego Bartimeu gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os caras, pronto, esse cego agora ficou doido. Ele não vai te ouvir não, cego. E ele: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para, volta e diz: filho, o que é que tu queres que eu te faça? Eu quero ver. Ele pediu a quem? Ele pediu a Jesus, queridos. Você tem livre acesso a Ele, você tem livre acesso ao Pai. Dentro de você há algo mais valioso do que uma estátua de ouro. O Espírito Santo está em você. A arca da aliança está em você. Então, o que eu posso fazer? O que você pode fazer? A primeira coisa que nós podemos fazer, queridos, é confiar no propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida. Deus está agindo. O mesmo Deus que agiu há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, Ele ainda está agindo. Talvez você não esteja vendo nada acontecer, Ele está agindo. Talvez você não esteja vendo o mar se abrir, Ele está do seu lado. Talvez você esteja passando pelo deserto, achando que tudo acabou. Ele está do seu lado. Confie em Deus. Outro ponto que nós podemos fazer: não queira fazer a parte de Deus. Muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e achamos que Deus não vai agir, e nós queremos agir com nossa própria força. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 2 Crônicas 7, 14 e 15. Olha, aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Agora, aquilo que você não pode fazer, Deus faz. Veja o que diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, diga, a minha parte,
e orar, minha parte, e buscar a minha face, diga a minha parte, se converter dos maus caminhos, minha parte, diga minha parte. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, diga a parte de Deus. Agora estarão abertos os meus ouvidos e atentos os meus olhos. Aliás, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, diga a parte de Deus. Você quer ser abençoado através da oração da igreja? Faça a sua parte. Venha também de 5 horas para cá. Vá subir o monte com o pastor Roberto, queridos. Suba o monte. Humilhe-se. Esvazie-se de si mesmo. Você quer ser cheio de Deus? Cheio do Espírito Santo? Esvazie-se de você mesmo. Ele não quer te encher pela metade. Não sei se vocês já viram em posto de gasolina, tem uns bonecos, né, que... Inflável, né? É inflável, é? Aí ele tá lá, todo molenga. Aí os caras começam a dar nele, ele vai. Aí tem hora que ele tá lá. Da mesma forma, é eu e você, queridos. Quer ser cheio do Espírito Santo? Esvazie-se de si mesmo. Deixa ele encher. Deixa ele fazer aquilo que ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Agora, se você não quer permitir que ele te encha, aí você vai ter que pegar uma agulhinha, ó, e... Mate o seu orgulho. Mate o seu eu. Deixe Deus fazer a parte que Ele tem que fazer por você. Por último, levante o escudo da fé. Coloque os escudos sobre sua vida, queridos. Escudo de proteção. Ore a palavra. Busque a palavra. Medite na palavra. Encha-se da palavra. Viva a palavra. Fale a palavra. Lembra domingo passado como nós vencemos no deserto? Pela palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Alimente-se da palavra. Ah, mas eu não vejo saída. Eu não tenho um jeito. Eu sou aquilo, eu sou aquilo. Mas eu quero dizer para você, olha quem Deus diz quem você é. Você sabe quem é você? Você sabe o que é que Deus diz de você? Deus diz que você é forte no Senhor. Ele diz que você é aceito em Cristo. Ele diz que você é abençoado. Ele diz que você é cabeça e não cauda. Ele diz que você está em cima e não por baixo. Ele diz que você é vitorioso. Ele diz que você é mais do que vencedor. Ele diz que você foi chamado por Deus. Ele diz que você é mais do que vencedor. Ele diz que você é herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Ele diz que você foi curado pelas feridas de Jesus. Ele diz que você está livre de toda condenação. Ele diz que você é uma pedra no edifício de Deus. E Ele diz que você tem acesso ao Pai em um Espírito. Queridos, você tem livre acesso ao Pai. Creia nisso. Crie coragem. Reaja. Você é filho, você é filha. E para concluir, continue caminhando. Não pare. Por mais que esteja doendo, não pare. Entregue a sua dor a Deus, mas não desista de viver a vida que Ele tem para você. Deus ama você. Ele tem um plano para você.
Ele não vai desistir de você. Ele provou o seu amor, queridos, como eu já disse, dando o seu único filho para morrer por mim e por você. Então eu queria que você fechasse seus olhos.